Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde em sua aqui na nossa Rede TV, começando mais uma semana também. E temos finalmente, acho que parte, não é, do caso do MC Kevin resolvida. Ou não, porque para muitas pessoas ainda existem muitas dúvidas. Com o laudo da perícia, parece que a maior parte, não é, da situação está esclarecida, está resolvida. Mas isso não elimina a dúvida de muitas pessoas, inclusive de familiares, ainda em relação à dinâmica dentro daquele quarto, naquele hotel no Rio de Janeiro. E a gente vai tentar explicar para vocês o laudo, o que significa cada foto, cada coisa que a polícia frisou lá, né? Cada detalhe que realmente mostrou muita coisa. Por isso nós estamos hoje com o nosso especialista em segurança, apresentador do Operação de Risco, Jorge Lordello. Boa tarde, Lordello. Obrigada pela presença mais uma vez, viu? Boa noite, Sônia, Felipe, Vlad, Thiago Rocha e você aí de casa. O laudo, nós conseguimos, Sônia, o laudo completo. Certo. É um laudo extremamente denso. Você colocou muito bem, eu reparei na mídia, muitas pessoas que não souberam interpretar o laudo. O laudo é um documento muito técnico, Sônia. Mas eu já posso adiantar que me chamou muito a atenção que dentro do laudo, os peritos do Rio de Janeiro tiveram acesso aos depoimentos de Jonatas e Vitor. E aí mora o quê? Uma dúvida que os próprios peritos apresentaram no laudo. No decorrer do programa eu quero citar e mostrar detalhes importantes. E um dos detalhes, Sônia, não sei se você vai se recordar, na última vez que eu estive aqui a semana passada no programa, eu disse que provavelmente na sacada aonde o MC Kevin se segurou tentando passar para o andar de baixo, eu acreditava que se tivesse uma marca do seu anel naquela parte cilíndrica de metal, seria uma prova que ele realmente tentou descer para baixo. E outro detalhe importante, que ele estaria usando o anel. E nós vamos mostrar daqui a pouco um detalhe importante, que foi a fotografia que o perito deixou com a marca do anel nesse suporte do parapeito do quinto andar, Sônia. Tá certo, quer dizer, a marca realmente existia. Aqui conosco para continuar nessa nossa cobertura, Vladimir Alves, boa tarde. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos. Boa tarde, Thiago Rocha. Tudo bem, Sônia Abrão? Tudo. Oi, gente. Boa tarde, Felipe Campos. Boa tarde, também. Sônia Abrão. Bom, boa tarde, pessoal. Todos vocês tiveram acesso aí ao laudo, né? Sim. Viram várias coisas e nós vamos começar a analisar isso junto com o Lordello e também junto com o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, que também teve acesso aos laudos e ele também tem muitas dúvidas, não é? E vai questionar tudo isso aqui com a gente. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos aí no estúdio, pessoal de casa. Pois é, esse é o laudo do Departamento Geral da Polícia Técnica e Científica aqui do Rio de Janeiro. A conclusão dele foi dada ontem, né, pela jornalista Paola Serra, do jornal o Globo, e é um laudo muito elucidativo, que a gente conseguiu a íntegra também. E eu fico também aí ansioso por ver o detalhamento que o Lordello pode fazer em cima desse laudo para a gente, muitas dúvidas, mas que agora muitas vão ser sanadas com a explicação de fato do Lordello, uma vez que ele traz uma série de imagens circuladas, detalhadas, né? Muitos detalhes que a gente ainda não tinha acesso. Sim. Você tem dúvidas, não é, em relação ao laudo ou não? Olha, Sônia, eu fico com dúvidas, sim, justamente pelo que o Lordello falou. Algumas conclusões em cima das análises dos depoimentos do Jonathan, do VK e da Bianca, porque em determinado trecho desse laudo eles citam algumas contradições, né? Sim. Então eu prefiro fazer essas perguntas também para o Lordello, esperar ver a análise aí dele e a gente vai conversando, né? Agora, outras coisas eu já fico mais certo, né? Já mais na certeza do que foi dito ali, como, por exemplo, que ele teve 2 impactos, né, consideráveis antes de cair no chão, e isso explica ali as fraturas, o laudo da necrópsia, mas me chama muita atenção essas marcas na varanda também, como o Lordello falou ali, indica ali a disposição do anel ali naqueles locais, então eu também fico ansioso para escutar esse detalhamento.
Tá. Uma coisa que me chamou a atenção e que acho que vai entrar nesse nosso questionamento, eu não sei se é de praxe, se é o linguajar dos especialistas, dos peritos, mas o laudo diz que aparentemente não houve violência, aparentemente foi um acidente, né? Por onde a gente pode começar nessa história? Sônia, o que acontece? O perito ele faz uma análise fria do local. Os peritos do Rio de Janeiro estiveram no quarto 502, estiveram no lobby, tiraram fotografias de cabo a rabo. Mas é óbvio que ali você tem uma cena fria. Eles analisam simplesmente os vestígios que foram deixados no quarto 502. Através desses vestígios, principalmente eles tentaram verificar se tinha ocorrido, Sônia Abrão, algum tipo de desavença, algum sinal de briga, que é característico, fácil de identificar quando pessoas brigam em algum determinado lugar e alguém vem a morrer. E pelas fotos que foram tiradas, a primeira conclusão dos peritos, Sônia, é o seguinte, é que não houve nenhum tipo de briga, não houve nenhum tipo de desavença que pudesse estar caracterizado em elementos dentro do quarto. Ou seja, havia sim uma que eles chamam de desarrumação. Tá. E essa desarrumação foi fruto de você ter tido naquele quarto 4 pessoas praticando sexo, bebendo, talvez usando drogas, e a partir daí o quarto estava desarrumado, porque também é um quarto pequeno, Sim. que foi utilizado por diversas horas. Outro detalhe importante, que o Lobianco já fez um comentário, agora eu quero especificá-lo um pouco mais, é que nós imaginávamos, Sônia, que o MC Kevin ele tinha caído linearmente lá para baixo. Foi. Ou seja, nós tínhamos imaginado que ele simplesmente despenca, ele não consegue mais segurar e ele cai de uma forma retilínea e bate lá embaixo. Isso não aconteceu por quê? Porque os peritos do Rio de Janeiro, com os seus equipamentos e analisando todo o entorno, eles conseguiram observar, e nós temos a foto, se o Luciano puder colocar para a gente, aonde eventualmente ele tem o primeiro embate. E na realidade, nesse primeiro embate, Sônia, são 15 metros. E o que mais... Esse detalhe aí, Sônia, Sim. o primeiro choque do MC Kevin foi nesse, que nós vamos chamar aí, que é uma parte anterior ao lobby, ou seja, você tem a parte da piscina e nesse local ele cai. Agora, o que o laudo traz, e é uma novidade extremamente interessante, a distância aonde ele estava agarrado ao parapeito do quarto 502, a esse primeiro embate, Sônia, nós temos 4 metros de distância. Sim. E isso significa o quê? Significa o relato tanto de Bianca como do MC Kevin, que diz o seguinte, que ele tenta dar um impulso, e Sim. esse impulso, Sônia, provavelmente foi tentar voltar para o apartamento. No momento em que ele está agarrado, com os outros 2 pés apoiados, ele deve ter feito uma curva tentando subir, Sim. mas quando ele eventualmente tenta fazer esse impulso para subir e não consegue, ele é arremessado nessa direção. De costas. Só que como ele solta primeiro uma mão, e isso o perito diz no laudo, ele solta primeiro uma mão e a outra mão ainda ele tenta se segurar, ele faz um movimento de rotação e ele cai, batendo naquela fotografia que nós estávamos mostrando, eu ia pedir para colocar novamente, ele bate aí, Sônia, e praticamente aí, Sônia Abrão, ele bate, ele tenta se segurar com uma das mãos, algo que seria impossível, porque um ser humano caindo naquela velocidade, com o peso dele seria impossível, mas ali ele tem o primeiro choque com a face, com essa alavanca. Então é um impacto muito forte. Bom, esse é o primeiro desenho, esse é o primeiro trajeto. No momento em que ele bate nessa laje, ele rola para baixo, Sônia. E ele bate num segundo parapeito. Nossa, é muita e aí pancada, sim, numa velocidade muito menor, num impacto muito menor, e os peritos demonstram que as lesões graves ocorreram nesse primeiro impacto. E quando ele tem um primeiro impacto, depois um segundo impacto, depois ele cai ao chão de frente, com o rosto colado
no chão do hotel. E que nos dava a impressão, Sônia, que ele caiu de forma retilínea e não caiu. Então ele teve esse impulso de 4 metros, só que depois ele volta. O corpo ele bateu e ele foi arremessado em direção contrária. Outro dado interessante foi que todo aquele sangue que a gente verifica, o público não pode ver as imagens, que é muito forte, mas a gente chegou a ver essas imagens. Você chegou a ver, Sônia? Todo aquele sangue foi dessas lesões na face que o MC Kevin teve. Agora, o laudo demonstra que o anel estava no dedo dele. E eu me recordo que eu comentei a semana passada e o Thiago Rocha tinha me falado que tinha visto em outro canal que esse anel tinha aparecido. Sim. E não é verdade. Não é verdade. Não esse apareceu. Anel até agora não apareceu. A polícia procura pelo anel e, como disse a doutora Passarelli a semana passada, provavelmente alguém nesse transporte do rapaz para o hospital ou do hospital para o necrotério, alguém subtraiu. Isso é um fato importante porque havia gente na internet, Sônia, que dizia que o anel poderia ter ficado lá em cima no quarto, que alguém, por algum motivo, teria pego esse anel, muitas vezes por causa de dívida, mas isso não aconteceu, por isso a importância do laudo, que vai explicando. Agora, um fato interessante, daqui a pouco nós vamos falar. O perito teve contato com a Bianca e com o MC Kevin. E ele, no final, quero fazer a leitura daqui a pouco, ele, no final, na conclusão, ele traz uma dúvida. Tá. Na conclusão, ele traz uma dúvida. Quer dizer, a gente não pode falar que o laudo já esclareceu a tragédia. Não. O laudo esclarece o seguinte, na visão dos peritos do Rio, não houve briga, não houve ninguém que tentou empurrar esse rapaz, não houve um homicídio praticado, não houve. O que houve? Houve que eles concluíram, realmente MC Kevin se pendura. Só que esse se pendurar, Sônia, me traz, lendo o laudo acredita que eles pulam para baixo, que ele queria ir para o andar de baixo. Mas quem garante que ele queria simplesmente ficar pendurado para se esconder de uma pessoa que talvez foi lhe informado que chegaria no hotel? Sim. E um outro detalhe, Sônia, daqui a pouco eu vou pedir também para o Luciano mostrar a hora que ele quiser, e o Elias, o seguinte, nós conseguimos uma foto, por sinal eu publiquei no Instagram, deu um falatório danado, porque é uma foto, Sônia, que mostra o quarto de frente. E nessa foto tem 2 situações que o público vai ter que ver e cada um vai dar a sua interpretação. Eu vou dar a minha, mas a foto reporta uma série de interpretações que, para mim, também é uma foto muito importante para esclarecer essa morte. Tá certo. Bom, a gente vai ouvir a opinião de cada um dos nossos colunistas aqui, mas tem um detalhe também que é o seguinte, eu vi, se eu não me engano, no site da revista Isto É, que ele pode ter se confundido, ele calculou mal, ele estava no 13º andar, que é de frente para a rua, aquela coisa toda. Ali, as medidas são diferentes, parece que daria mesmo para você pular de um andar para o outro, da sacada para o outro. Mas na lateral não é assim. E ele calculou pelo apartamento dele e não por onde ele estava. Isso é passível, Sônia, de ter acontecido, Sônia, né? Isso é interessante porque no quarto onde ele estava com a esposa é um quarto de maior luxo. Sim. Aonde ele ficou com os amigos que foi alugado antes é um quarto de menor padrão. Então as características são diferentes. Mas, Sônia Abrão, é importante a Deoliane, a esposa do MC Kevin, nesse fim de semana, ela dá um depoimento muito forte. E esse depoimento é toda a discussão em cima do laudo. Sim. E ela diz o seguinte, posso ler, Sônia? Pode. Ela fala o seguinte, letras, abre aspas. Quantas vezes o Jonas entrou e saiu do quarto? Ela quer saber, porque não fica claro. Primeira pergunta da Deoliane, que é advogada criminalista. Sim. Então ela tem uma visão diferenciada. Aí ela pergunta também, por qual motivo ele teria tentado pular? Por qual motivo? Porque ela acredita e é óbvio, todo o Brasil pensa, o que deu na cabeça de um rapaz de uma hora para outra tentar descer para um apartamento de baixo? Qual foi o motivo? Teve motivação? Ela quer saber. Outra pergunta, alguém bateu na porta? Ainda você não tem com clareza essa pergunta. Outra pergunta, por que? Aí ela diz, porque eu não bati.
eu não estava lá e ela estava dormindo. Ela em nenhum momento procurou o marido, Sônia. Ela não procurou, ela tinha brigado com ele, ela não queria mais receber mensagem, bloqueou no WhatsApp, estava dormindo. Ela praticamente foi acordada quando soube da queda do esposo. E aí ela diz o seguinte, por que somente as câmeras do 5º andar não estavam funcionando? Eu também não sabia disso. Sim. Por que somente as câmeras do 5º andar não estavam funcionando? Estranho, e aí ela né? continua, cadê a aliança do meu marido? E aí ela conclui, Sônia, eu só quero entender o que aconteceu. Tá certo. Bom, eu vou dar recadinho, a gente volta aqui já com o Lobianco, com Vladimir Alves, Thiago Rocha, Felipe Campos e as análises de Jorge Lordello. Vamos voltar aqui para a nossa bancada, porque como vocês viram, só o laudo não soluciona essa história. Tem muitas perguntas ainda a serem feitas, mas antes disso, deixa eu falar uma coisa. O inverno está quente aqui na nossa Rede TV, com o Festival de Prêmios Inverno da Sorte. Para você que é assinante, a gente dá vantagens exclusivas. Então faz o seguinte, aponte agora a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela e pegue 50 pontos. Conforme você vai juntando, tem como triplicar até suas chances, viu, de ganhar aí. Mas tem que pegar os seus pontos agora, porque o QR Code fica aqui na tela só por 3 minutos. Muitas chances de ganhar prêmios incríveis, viu, gente? É só no Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Boa sorte para vocês. Antes de continuar, fala. Ah, é? Então tá, antes de eu pegar a opinião de vocês, a gente vai ver agora o Bruno Tálamo numa entrevista com o Jonathan. O Jonatas, ele é essa pessoa que pode ter tocado o terror dentro daquele quarto, que vai responder justamente, né, a essa, que é uma das perguntas que o Lordello deixou, por que motivo ele pulou. Ele pode ter pulado justamente porque foi o Jonatas que entrou no quarto e a gente não sabe em que tom e de que maneira. Mas é aquela história, moiou, tem gente vindo aí, sai fora, né? E ele já drogado, você não tem o discernimento das coisas, você não tem o seu instinto de sobrevivência em dia, você não sabe avaliar risco, ele achou a saída, que seria a sacada. Então, o Jonatas também era o rejeitado ali da turma, não deixaram ele participar da festinha de sexo que estava acontecendo no quarto, e é uma figura que você não sabe se estava lá no momento da queda ou se não estava, se chegou realmente, né, quando tudo aconteceu, ou se estava na praia, de repente foi tantas vezes ao quarto, ou pelo menos 2 ou 3, e na hora H ele não estava lá, já estava na praia de novo. São dúvidas que cercam essa figura mais do que cercam o VK e a própria Bianca Domingues, lá a própria garota que estava com eles no quarto. Vamos ver agora como é que vocês vão interpretar essa entrevista para a gente poder discutir aqui, tá bom, Lordello? Então vamos lá. Doutor Leonardo, Jonathan, obrigado por conversarem aqui com a reportagem do A Tarde é Sua. Vou começar, Jonathan, perguntando para você, na verdade eu quero que você descreva para a gente os momentos que antecederam ao falecimento do Kevin e descrevesse a sua participação no quarto 502. Momentos antes, né, da queda do Kevin, eu tinha subido, né, a primeira vez para, né, de fato tentar participar, né, da brincadeira que ocorreu no quarto. Logo após, né, a primeira impressão de não ter poder ficar no quarto, eu retornei para pegar a camisinha, pedido a ele, né, e depois voltei ao quarto, né, para entregar a camisinha, novamente tentar participar mais uma vez, e logo após ele me pede para sair do quarto, né, onde eu saio e vou sentido ao quiosque onde estávamos o dia inteiro curtindo, brincando. E a Bianca, né, a garota de programa, afirma que você estava no quarto no momento em que a tragédia aconteceu. Você não estava? Não estava no quarto. Eu acho até, assim, ridículo da parte dela falar isso, né? Porque logo após que ele cai, né, que o VK corre em direção ao quiosque, quando todos os amigos ali correm em direção ao hotel, né, que vemos o corpo dele ali, ela depois de um tempo desce, né? Então, assim, não tem como eu ter estado no quarto, sendo que depois eu venho pela lateral do prédio, vejo meu amigo morto ali, que é um choque para mim, né? E depois de algum tempo ela desce,
né? Ela mesma ontem relata que o segurança a tratou de modo ignorante, pedindo tira essa menina daqui, né? E eu sou essa pessoa que tiro ela dali porque ela está em estado de choque e eu de imediato queria saber o que tinha acontecido e ela falava a todo momento, eu vi, ele é louco, como que ele fez isso? E eu o quê? E ela não respondia, ela tremia muito, né? Pelo que ela chega também a ver ali o Kevin, muito sangue, né? Saía muito sangue. E ela fica desesperada. Então, assim, não tem como eu ter tido no quarto se eu volto da lateral correndo com meus colegas ali na direção do hotel. E ela disse também que você não derramou nenhuma lágrima, que você é um monstro, né? Que você não seria tão amigo do Kevin assim. Por que ela tá falando tudo isso, Jonathan? Então, tudo não passa de achismo na cabeça dela, né? Nos primeiros relatos dela, ela diz que não se lembra de eu estar no quarto, né? Até pergunto qual posição eu estaria, então, se eu estive no quarto. Nos primeiros relatos, ela não consegue descrever isso, né? Eu acho, no meu ponto de vista, que ela vem à tona com essa raiva, com tudo isso. Eu acho que ela montou um tabuleiro para poder, sei lá, se promover em algo, me atacando de alguma maneira, porque, assim, não tem índice, não tem nenhum relato de que foi morte proposital, né? Realmente, ele tomou as atitudes dele, né? Quem somente fez isso foi ele, infelizmente, né? Eu nunca queria que isso teria acontecido com meu amigo. Só ele fez isso, né? Ela sabendo de todos esses fatos, que não havia um crime, ela está fazendo isso, não sei porquê, né? Porque, assim, tudo não passa de achismo dela. Agora, e a história do Moiô, Jonathan, que você teria alertado, a Deolane tá vindo aí, a sua esposa tá vindo aí, vai ficar complicada a situação para você. Moiô, você chegou a dizer isso daí para ele? Você chegou a alertá-lo? Não alertei de nada. Porque, assim, não tínhamos esse vocabulário de ficar falando moiô, essa é uma frase, assim, que não existe, assim, não falávamos, assim, dessa maneira, né? Não existiu esse tipo de moiô, alguém bateu na porta. Passou um trecho do VK falando que o Gabriel manda mensagem para ele no quarto e ele avisa, né? Ele avisa ao Kevin que, Kevin, vamos, cuidado, alguma coisa assim, cuidado, né? A Deolane pode vir ou pode descobrir, toma cuidado. Então, assim, não existe esse relato de que eu chego lá, bato na porta, ou entro, falo moiô e corro, ou faço um tipo de brincadeira. Não tínhamos esse tipo de brincadeira de brincar com coisa de esposa, não tínhamos essa brincadeira. Certo. Se não houve esse relato aí que você está me dizendo, não houve um moiô, um alerta, não houve ninguém batendo na porta também, na sua cabeça, o que pode ter passado ali para o Kevin ter caído, como de fato ele caiu? O que aconteceu se não houve nenhum tipo de alerta, ninguém bateu na porta, absolutamente nada disso? Assim, eu até agora eu procuro resposta, acho que todo mundo procura resposta para isso, porque do ponto de vista, cara, que veio algo na cabeça dele, ou ele imaginou algo, e de fato ele queria passar pro parapeito de baixo, escorregar e colocar a mão, né, no outro parapeito, é a única lógica que para mim, né, eu raciocinando, né, uma semana com isso na minha cabeça, é a única explicação que vem para mim, porque a única pessoa também que poderia falar é a Bianca, né? E o Vitor, que nos relatos todos, eles que relatam ter visto, né? Ela diz que viu ele colocar a perna, para passar a segunda perna pro lado de fora, né? A única pessoa mesmo que né, pode ter falar isso, de fato, são elas, é o BK também que viu ele escorregando, né? Porque eu até agora não entendo isso. A Deolane afirma que o Kevin tinha amigos que eram sanguessuga. De fato isso acontecia? Vocês sugavam o dinheiro, a fama do Kevin? Estavam ao lado dele somente por interesse? Não. Assim, ó, o VK, como ele começou a ganhar dinheiro agora, né? Quem lançou o VK foi o Kevin. Se você puxar o histórico dele, ele era uma pessoa que sempre ajudava. Não tinha essa que um amigo era sanguessuga. Ele tinha isso. Não, você queria colocar a mão no bolso? Ele falava, eu pago. Ele era uma pessoa de mão aberta. Doutor, eu queria que o senhor então falasse pra gente esse inquérito policial, né, e pode virar aí processo judicial.
O que o senhor vai alegar? Qual é a participação, então, do Jonathan nesse caso? O primeiro acesso ao inquérito policial eu vou ter esta semana. Sobre o Jonathan, não vejo a participação dele, nem coparticipação, se há algum crime, no caso, ou seja, uma instigação ao suicídio. O delegado de polícia, ao meu ver, deve ter uma nova acariação entre o MC VK, também conhecido como Vitinho, e a Bianca, para esclarecer o que de fato aconteceu ali no momento da queda do Kevin, pois enquanto o MC VK estava no banheiro, tomando seu banho, pode ter acontecido alguma coisa entre o Kevin e Bianca, ali naquela sacada, e o Kevin se despencou. E o que aconteceu entre Bianca e Kevin é só ela que pode dizer. Tá aí, né? Agradecendo ao doutor Henrique Damasceno, que é o advogado do Jonathan, e possibilitou essa entrevista do Bruno Tálamo. Vladimir Alves. Depoimentos conflitantes, né? Nossa, agora não existe nem mais a frase do moiô, moiô. Porque assim, ele alega que não usa esse vocabulário moiô, mas em outra entrevista ele falou goela, tá na goela. Goela, pra mim, que eu saiba, é uma gíria também. Então não sei, não sei o que... Eu queria até perguntar pro Lordelo, porque assim, existe a questão de estava no banheiro, não estava no banheiro, quem estava lá no momento do acidente, se o Jonathan realmente estava lá ou se ele estava na praia, como ele alega. Não existem as imagens das câmeras de segurança do 5º andar, que a Deolane está cobrando, inclusive. Então, a gente fica assim, na verdade, sem saber, porque tem muita coisa aí que não está batendo. Sim. Ela fala por 2, 3 vezes, falaram, moiô, 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 e aí acontece o acidente. Se eu não me engano, o VK também repetiu essa frase, que teria sido Uma hora o Jonathan dita. está no quarto, uma hora o Jonathan não está. Aí uma hora o VK está no banheiro, uma hora ele vê o corpo bater no telhado. Sim. Então... Tá muito mal complicado. explicado. Porque ele voltou pro quiosque na praia e de repente ele estava falando com a menina no hotel. Então assim, qual foi essa fração de segundos que ele voltou pro hotel? Porque foram avisar na praia para os amigos. Então, mas ele alguma coisa nessa história não está bem contada. Mas não tem as câmeras de segurança do 5º andar, mas pode pegar no saguão do ou hotel. Ele está omitindo Sim, alguma sim. coisa. E tem não também sei. o quiosque Porque o que a também. gente tem que entender eu acredito que houve sim uma indução. Por mais que ele estivesse drogado, bêbado, que tivessem ficado 36, não sei quantas horas lá, todos eles fazendo a farra deles, absurda, que culminou, infelizmente, na morte do MC Kevin, mas isso, para o meu entendimento, diante de tudo isso que a gente vem analisando desde a semana passada, sim, Sônia, junto com o Lordelo, com absolutamente todas as provas e laudo e enfim, fazendo um trabalho brilhante, não dá, de repente, para chegar aqui e simplesmente falar, foi um acidente. Exatamente. E a cadeira também, né? Cadê? De repente apareceu a cadeira, cadeira, né? E não teria outro jeito de pular só colocando uma perna e depois colocando a outra. Teria que ter subido mesmo, porque o Lordelo mesmo falou, o gradil ali era alto, o parapeito era alto. Fala, Lobianco. Eu tenho uma dúvida agora, analisando a entrevista que o Bruno fez com o Jonathan e também as fotos que estão nesse laudo. Duas coisas me chamam a atenção. O Jonathan diz nessa entrevista que nem fazia parte do linguajar deles a expressão moiô, né? Mas existem 3 depoimentos que citam essa parte. Sim. Tem um depoimento que quase não foi levado em consideração até agora, que é o depoimento do Lucas, o esposo da Tainá, né? Ele é o último depoimento e o Lucas diz que quando a Deolane procura, né, o Jonathan, né, fala, vai ver onde o Jonathan está, e que ele sai do quarto e vai no quiosque, ele avisa para o Gabriel que a Deolane estaria procurando o Kevin, e ele diz no depoimento que ele vê o Gabriel utilizando essa expressão, mandando pelo WhatsApp para o VK. A Deolane está procurando o Kevin, vai moiar. E aí, no depoimento do próprio VK, o VK diz que ao receber uma mensagem de texto, ele vira para o Kevin e fala, vai moiar, estão te procurando, a gente tem que fazer isso com cuidado. E no depoimento na Bianca, é o 3º depoimento que cita que alguém bate na porta e diz, vai moiar. E aí eu tive uma percepção, até em cima dessa imagem, em que além da cadeira, a mochila que aparece na varanda é uma mochila que tem todos os documentos
do Jonathan. Eu fico com uma dúvida e pergunto para vocês se tiveram essa percepção que eu. Será que o Jonathan, de fato, saiu do quarto no segundo momento em que o Kevin expulsa, estava no quiosque e depois, quando o VK está no banho e só está dentro do quarto, né? O Kevin e a Bianca e o VK está no banho, o Jonathan não possa ter aparecido, de fato a Bianca teria presenciado ou somente batido na porta sem entrar, teria falado moiô, e essa situação acontece e o VK, ao sair do banho, de fato poderia não ter sentido a presença de alguém nesse meio tempo. Será que isso tudo aconteceu de fato enquanto o VK estava no banho? Será que o Jonathan volta no quarto enquanto ele está no banho? Isso. E aí eles pensam mesmo, será que é a Deolane? Será que não é? Porque ele já tinha sido avisado pelo WhatsApp, né? Sim. Ele avisou pelo WhatsApp e foi para o banho. Então minha maior dúvida é, acho controverso o depoimento do Jonathan e penso, será que isso tudo não aconteceu porque o Jonathan ou entrou ou bateu naquela porta durante o banho do VK? Sim. Porque o VK diz que quando saiu do banho ele já estava pendurado. E a Bianca garante que ele não só foi e estava no quarto, como ele também a impediu de descer logo depois da queda do Jonathan. E eu fico intrigado para fechar com essa mochila do Jonathan que foi encontrada não dentro do quarto, mas na varanda. Ele esteve na varanda para se esconder atrás da cortina, né? Só rapidinho, Lardelo. O que me deixa agora muito mais certo de uma questão é que, obviamente, que esse discurso do Jonathan, ele vem como uma defesa de uma suposta indução, entendeu? O que não querem incriminá-lo agora por uma indução. Porém, precisa ser investigado isso de uma forma muito coerente, porque não dá simplesmente para fechar esse caso. Desculpa, Lardelo. Eu estava pensando também numa possibilidade de, olha, o Jonathan queria participar da festinha. Sim. E aí a garota de programa falou, não, você não vai participar. A dúvida de todo mundo aqui na bancada é a dúvida do Brasil. Sim. Só que mentira tem perna curta, Sônia. E no direito penal tem uma frase muito interessante que é o seguinte: as testemunhas são as prostitutas das provas. As piores provas são testemunhas, Sônia. Sim. Porque a testemunha, ela fala de acordo com a sua conveniência. É por isso que o delegado, o juiz, o investigador, o promotor sempre ficam com o pé atrás com testemunha, né? E aí eu quero trazer para você, Sônia, em primeira mão, uma das partes do laudo. Olha o que os peritos fizeram, que interessante. Eles descobriram que esse hotel, que é um hotel de luxo, o hóspede, ele não recebe uma chave, é aquele cartão magnético. Tá. E aquele cartão magnético é um instrumento que registra a entrada e saída com horário exato. Olha que bacana. E olha aqui, eu queria mostrar com exclusividade, Sônia, todo o relato de abertura de porta. Foi por aí que eles chegaram, a perícia chegou à conclusão que 4 pessoas estiveram naquele quarto em apenas 1 hora? Sim, porque se você verificar aqui, Sônia, no horário, no exato, nas proximidades do horário da morte, se não me engano, vocês estão vendo aí, a porta foi acionada 4 vezes. Olha que interessante. Sim. E por 3 pessoas. Essa prova é irrefutável. Agora, uma coisa é certo. Kevin não saiu do quarto. Sim. Bianca não saiu do quarto. E o Vitor, ao que me parece, também não saiu do quarto. Mas a porta eletrônica, com abertura eletrônica, demonstra que essa porta foi aberta. E é óbvio, havendo a cariação, o delegado vai pegar o laudo, deixa as pessoas falar, não, espera um pouquinho. A porta foi aberta aqui, essa chave era sua. E aí você pode pescar uma mentira. Por isso que testemunha é a prostituta das provas. Sim. Só quando você confronta com alguma coisa realmente pericial, daí você não tem como negar. Então, o laudo, ele é muito importante para isso. A despesa numa barraquinha do posto 7 lá de hotel, R$ 1.500 de bebida e pouca comida. E para complicar ainda essa questão da bebida, uma garrafa de champanhe francesa caríssima no quarto, fora outras bebidas, ou seja, as pessoas estavam com um nível alcoólico muito grande, sem contar as drogas. O laudo toxicológico ainda não ficou pronto,
porque com o laudo que foi feito com o Kevin, nós vamos ter uma noção do teor alcoólico, de quais drogas foram usadas em quantas quantidades. Agora, eu acho estranho um cara casado querer fazer amor lá com a moça na sacada. Sacada não Quer bate, dizer, né? também é algo que nos chama a atenção. E quando ela fala que nem sabia da mulher dele, não é o papo que o VK fala, porque ele disse que na praia, quando foi combinar com ela, tinha que ser tudo muito discreto, porque ele era casado. Tanto é que eles não entram juntos. Exatamente, eles ele não entram sozinho. juntos e tudo. Ela sabia sim. Vamos para o Rio de Janeiro, mas agora com a Júlia Alves, porque a nossa repórter foi até o quiosque, foi até ali o local da praia, onde estava a turma toda, antes de voltar para o hotel e acontecer os encontros que aconteceram e terminaram em tragédia. Vamos ver agora. Ela fala, inclusive, com o dono do quiosque, né? Onde foi gasto aí R$ 1.500 numa barraquinha de quiosque, gente. Tudo bebida alcoólica, praticamente não tinha comida. Vamos ver. Boa tarde, Sônia, e a todos que assistem o A Tarde é Sua. Eu estou exatamente aqui no quiosque onde há uma semana MC Kevin veio para se divertir com os amigos. Aqui ele conheceu a garota de programa Bianca e tudo no final virou uma tragédia. Sônia, tudo começou quando o MC e os seus amigos atravessaram aqui a avenida. Ali, ó, fica o hotel onde eles estavam hospedados. Eles vieram caminhando por aqui, bem em frente ao quiosque. E olha, foi por aqui que MC Kevin desceu com os amigos para a areia da praia. Olha, ele passou por aqui, por essa escada que o MC Kevin desceu para jogar um futebol de mesa, que é chamado fute-mesa. A mesa hoje ela está ali, mas eu vou pedir a nossa cinegrafista Paula para mostrar que a mesa estava exatamente aqui. E mais ali à frente estava a garota de programa Bianca Domingos, que quem abordou Bianca foi o amigo do Kevin. Em nenhum momento o Kevin conversou com a Bianca durante a sua estada aqui na praia. Depois, eles subiram por aqui e foram para o hotel. O Kevin continuou aqui na praia, segundo informações. Nós vamos conversar com o gerente aqui do quiosque. Eles chegaram aqui, tiveram uma tarde bem descontraída, bem alegre, né? Se divertiram aqui no quiosque. Em momento algum nós vimos qualquer atitude ilícita deles ou uso de alguma substância proibida, sempre muito cordiais e solícitos com todos os colaboradores e clientes aqui do quiosque. Aqui, nesse local, tinha um grupo de pagode. O Kevin, ele cantou com o grupo aqui, depois voltou para a praia. Depois de 10 minutos que o VK saiu com a garota de programa Bianca, ele saiu com o seu segurança, atravessou aqui, ó, a rua e foi na direção do hotel que fica logo ali. Nós chegamos até o hotel onde aconteceu a tragédia. Aqui, ó, dá para ter uma dimensão que o MC caiu do 5º andar. Como vocês podem ver aí nas imagens, logo ali é a praia, ali à frente está o quiosque e foi ali que tudo começou. Então tá aí, né, gente? Daqui a pouquinho nós vamos continuar aí com a nossa discussão, análise com o Jorge Lordello e também o Felipe Campos, o Thiago Rocha e o Vladimir Alves. Olha aqui, voltando, quem tem a palavra agora, Jorge Lordello. Sônia, eu ia pedir para o Luciano e Elias, se eles quiserem colocar agora, é uma foto que a gente conseguiu muito curiosa, que leva a uma série de reflexões, que pega de frente, Sônia, a sacada do quarto no 5º andar. Tá. Essa foto ela é muito reveladora, Sônia. Essa foto está aí. Eu coloquei no meu Instagram, deu uma buchiche, todo mundo Essa é a sacada do quarto mesmo? Do quarto, Sônia. A cadeira está ali, ó. Sônia, duas coisas que eu queria que o público refletisse. Uma delas é a cadeira. Tá. Ali mostra a posição exata que a perícia da polícia, o delegado do caso, encontrou.
E outro detalhe, Sônia. Mostra no monitor aqui, Lordelo, por favor, Sônia, que fica mais fácil. Olha, a foto ela é muito interessante. A gente percebe inicialmente aqui 2 camas desarrumadas, Sim. que a perícia chama de desalinhamento, ou seja, tudo jogado, porque era uma festa de jovens. E outro detalhe que nos chama a atenção, a cortina totalmente aberta. Sim. E aqui nós temos a cadeira. Essa cadeira foi apoiada e, na verdade, aquela ranhadura que nós mostramos, Sônia, ela está nesta localidade. Tá. Então, a impressão que me dá é que essa cadeira, uma das possibilidades é que Kevin colocou a cadeira para poder passar uma perna e depois a outra. Por quê? Porque o parapeito ele é alto. Sim, não dá para ser. Ele é muito alto. Agora, Sônia, o que nós temos que entender é verificar o apartamento ao lado. Seria muito fácil, Sônia, ele ter passado para o apartamento ao lado. E por que ele não passou? Não sei. Eu, no primeiro momento, eu achei que era desse jeito mesmo, que ele ia passar de um apartamento. Todo mundo lembra, a primeira versão era do Porque lado tá e não tão o apartamento louco, de baixo, né? Quem tá Porque louco está aqui, Sônia, olha, para mostrar para o público direitinho, olha, Aí é a divisa possível. do apartamento está aqui, ó. Aqui é um apartamento, aqui é outro. Era simplesmente ele transpor. É fácil? Não é fácil. Podia cair? Podia cair. Também, agora, mas não. aqui é factível. A chance era menor. Aqui é de impossível. cair. E outra coisa, Sônia, aqui ele tem um parapeito, uma barra que ela é jogada para dentro, de propósito para evitar acidente. Então imagina, ele se pendurou e a barra estava mais para dentro. Ele ficou numa situação realmente sem saída. A única possibilidade dele poder sair daqui seria com a ajuda de alguém, mais de uma pessoa, para poder carregá-lo de volta. Agora, o MC Kevin não teve essa ideia. E aí vem aquela coisa que o Tiago fala e a esposa fala. O gatilho. Alguém fez ou não fez? Agora, olha que curioso, Sônia. Eu levantei o Jonas. O Jonatas fala o seguinte: Kevin pulou da varanda por uma ilusão dele, causada pelas drogas e pela privação de sono. Eles estavam sem dormir desde a noite anterior, quando o Kevin fez um show. Essa é a postura do Jonas. E o MC VK, que é o Vitor, ele fala, ele também nega que tenha feito qualquer brincadeira. Nunca existiu entre eu e o Kevin isso. Isso porque não era a primeira vez que a gente estava fazendo isso. A gente se conhece há 7 anos, nunca ia falar sua mulher chegou. Ou seja, de um lado, ninguém falou nada, não teve gatilho nenhum, e a garota de programa de luxo, a Bianca, fala não. O Moiô sumiu da história, né? O Moiô sumiu, ninguém mais bateu na Mas porta. a questão interessante, Felipe, é que ela coloca os dois na cena do quarto. A droga que mais é fácil perceber é a maconha. Porque o cheiro da maconha você vê a distância longa. Mas você não acha que eles já vieram turbinadíssimos da casa do mas PK? no depoimento na polícia, todos eles falam que usaram maconha na barraca, inclusive a Bianca. Tá. A Bianca fala que eles estavam usando mesmo. maconha e bebendo e comendo. Ela foi para a mesa do MC Kevin e fala que usou maconha lá. Tá, entendi. Mas o dono da barraca também não vai admitir, né, Lordelo? Porque se ele admitir que o povo usa droga lá... Vão fechar a barraca dele. Amanhã a barraca dele tá fechada. Por isso entendeu? que o Lordelo fala que testemunha é a prostituta das provas. É de acordo com a conveniência, Você entendeu, Tiago? Cada Entendi. um leva pro lado que é melhor para ele. E testemunha é isso, Sônia. É que nem acidente de trânsito. Um vê de um jeito, o outro vê do outro. Ah, eu tenho um pouco de amizade, eu não tenho. Agora, outra coisa que você comentou, Sônia, na semana passada, que é chamada coincidência. Que coincidência, hein? Sai do hotel, vai pra barraca, encontra a menina. Tá muito mal contado tudo isso. Que foi negociar sozinho com ela. isso. Então, olha, tem muita coisa mesmo a ser esclarecida. Eu vou rapidinho para o Rio de Janeiro, que o Alessandro Lobianco tem uma nova informação. Fala, Lobianco. Olha, Sônia, a respeito da aliança. A família do MC Kevin acabou de comunicar que eles vão amanhã, pessoalmente, na Delegacia de Polícia Civil, formalizar o desaparecimento da aliança. Esse era um procedimento que não havia sido feito até agora. A polícia chegou a informar para a família que tinha informações internas de que um segurança teria ficado com a aliança para repassá-los, mas a família deu uma declaração faz pouquíssimo tempo
que checou com a segurança do Kevin e que essa informação da polícia não foi confirmada. Então a decisão de amanhã ir pessoalmente à polícia e registrar o boletim de ocorrência desse desaparecimento, Sônia. Eu acredito que não vão achar mais essa aliança, você não acha? Como você mesma disse a semana passada, né, Sônia? Passou por tantas mãos, tanta gente, não é? Que, levaram sei embora lá. mesmo. Agora, é muita sacanagem quem fez isso também. Mau caratismo, né? Nossa Sumir com a aliança Senhora. de uma pessoa que está numa situação que até então tinha vida até chegar no hospital. E mesmo, né, depois de morto, existe uma viúva, existe a mãe, existe a família toda, né, que gostaria de ter esse pertence como recordação para o resto da vida. Quer dizer, nada justifica, é muito indigno mesmo, você não acha? Com certeza, Sônia Abrão. E o pessoal do quiosque, a Juliana Palmer, que é assessora, ela desmente, refuta qualquer coisa que ali seja um ponto de drogas ou de prostituição. Que o quiosque tem tanta certeza, mas tanta certeza da conduta deles, que por livre e espontânea vontade, eles liberaram as imagens para a polícia. Tá. Então é bom deixar claro, porque assim, a hora que pediram as imagens, de bate-pronto, eles poderiam falar, não temos. Exatamente. Né, eles Falaram mandaram, com a então... equipe Não é todo programa, quiosque né? que tem mesmo, né? Eles deram de livre e espontânea Que vontade. inclusive o quiosque está dando um show, né? Porque eles têm a imagem, coisa que o hotel não tem. Exatamente, o Isso momento que eu em queria que... tirar. Só Queria uma mostrar... dúvida sobre as câmeras. Então, deixa eu mostrar de novo a imagem em que o VK se aproxima da Bianca, não é? E começa a negociar com ela tudo o que viria depois. Então, é ele quem se aproxima dela. Olha, ela vai descendo o escadão, ele vem vindo ali e ele fala com ela e combina toda a história, não é? Do sexo a três lá no apartamento em que ele estava hospedado junto com o Jonatas, não é? E assim, o Kevin tá de camisa vermelha passando por eles, não é? Tá lá passando, e essas são as imagens que o quiosque cedeu. Quer dizer, a partir daí você vê, não tem como o pessoal do quiosque ficar vendo se estão usando alguma coisa lá na praia, lá na areia, longe deles. Sim. Não tem. E outra coisa, Sônia Abrão, a Juliana está me falando, que é a assessora do quiosque, que aí, nesse horário que está 17h38, são 16h38. Tá. E eu vou só além numa história para a gente, eu acho que conseguir elucidar uma história aí. Se o Jonathan falou que estava no quiosque, se a gente adiantar um pouco mais esse vídeo do quiosque, já que no hotel não tem a câmera do quinto andar para saber se ele estava no hotel ou no quiosque, a elucidação dos fatos, Lordela, vai ficar, eu acho que, mais fácil. Sim, as imagens são importantes. Esses dados que eu mostrei também, dessa chave que você coloca, né, uma chave eletrônica, né? Um cartão, Sim. que ali aponta direitinho o horário que entrou e fechou a porta. Realmente é muito interessante. E, Sônia, o público está pedindo para ver algumas fotos ainda. Eu queria que a gente pudesse colocar essas fotos no telão, diretor. O público está muito curioso para saber a dinâmica que aconteceu, os fatos. E, Sônia, a gente percebe, Sônia, que houve um impulso muito grande, Sônia. Sim. Aonde você percebe o quê? Que ele arremessou, ele tentou de alguma maneira voltar. Tá aí a foto. Você quer mostrar no telão? Sim, acho melhor. Então, aqui... Só uma coisa, não querendo interromper só seu raciocínio. Mudou a altura da qual ele caiu, de 18 para 15 metros? Tá. Foi feito um cálculo mais aproximado pela perícia. Aqui, Sônia, a gente verifica a facilidade de você passar para um apartamento para o outro. Pois do é, lado. gente. E, Sônia, aqui Pois você é. verifica que era impossível cair aqui. Essa foto é a melhor. Essa foto ela é nítida, que passar para cá com uma certa facilidade ele conseguiria, mas aqui não. Aqui ele é impossível. O que aconteceu? Quando ele se agarra aqui, Sônia, e ele com os pés, ele fica procurando o vão, ele não encontra. Ele não acha. Ele não encontra. E aí ele tentou fazer o quê? Ele tenta fazer um esforço para subir. Nesse esforço ele não consegue e ele se arremessa para fora. E o que acontece? Quando ele tem esse primeiro impacto, Sônia, a distância da fachada desse hotel são 4 metros. Só que ele bate aqui, que é uma lesão muito severa, ele bate com o rosto e aí ele cai num buraco que tem aqui num saguão, entre o saguão do hotel e a piscina. Sim. Ele bate em outro parapeito e ele cai
com o corpo de frente para o chão, praticamente ali ele estava vivo, estava respirando, mas com uma lesão no rosto muito grande. Agora, aqui, a gente vai poder ver bem, né? Aqui, né, Sônia? Gente. Então ele bate nesse parapeito. Meu Deus. Depois ele bate num outro parapeito embaixo, para eventualmente cair. Na realidade, ele bate aqui, Sônia, olha. E aqui tinha, na realidade, não era uma estátua, era um negócio de madeira, era uma coisa esculpida na madeira, uma escultura em madeira. E ele acaba caindo nessa região aqui, realmente ainda vivo, e foi socorrido. Eu acredito que deu tudo errado e ele tomou essa decisão porque ele estava bêbado, ele estava drogado, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele teve um único instinto de defesa e ponto. Acredito mesmo num lamentável acidente, né? Com estímulo, mas de ninguém ali que quisesse que acontecesse uma tragédia como essa. Tanto que a gente viu todas as imagens, né? O desespero e áudios também do desespero de todo mundo ali, realmente. Antes falaram que ele teria caído rente, agora não, ele cai perpendicular, ele caiu bem longe, inclusive, da parede do hotel. Será que naquele momento ele viu aquele azul todo, possivelmente por conta das drogas? Não sei, é uma... Sentiu que não daria o andar de baixo, vou tentar a sorte, vai, algo assim. Agora, o que chama a atenção, a questão da cadeira, estar à disposição da cadeira lá na varanda, por quê? Se ele pegou a cadeira para subir, ninguém percebeu? Pois é. Ninguém falou no Só depoimento? Viu quando estava... Ou pegou a cadeira porque ele iria fazer amor com a menina lá da varanda. Algo está mal explicado. E lá embaixo? Quando o Kevin está lá embaixo, um rapaz de azul de nome Gabriel, eu não vi ele falando a respeito daquela história com o MCVK, onde o MCVK teria dito não foi por mal e depois ele corrigiu e falou não foi isso, não foi normal. Esse rapaz que estava o tempo todo lá com o Kevin, um rapaz de azul, Gabriel, por que se foi ou não ouvido pela polícia? Estou com essa dúvida, Lordela. Não, foi ouvido. Foi ouvido? Todo mundo já foi ouvido, todo mundo que estava ali na cena foi ouvido. A Sônia colocou muito bem, Sônia. O inquérito policial é uma peça investigativa. O delegado não conhecia ninguém ali. E você começa a tentar descobrir quem são essas pessoas. Você falou uma verdade. Ninguém tinha vontade de fazer mal pro MC Kevin. É o que parece. Muito pelo contrário, o MC Kevin era a galinha dos ovos de ouro ali. O rapaz disse, o Jonatas, o MC Kevin era a mão aberta. Além de ser galinha do ovo de ouro, era o cara que pagava tudo. É o jeito dele, é a personalidade do Kevin. Então, não ficou patente em nenhum momento. E nem a família dele e nem a mulher. Fala, olha, ninguém gosta do rapaz. Quando falam de sanguessuga, é porque o cara era mão aberta. Sônia, ele gastou, só para você ter uma mais ou menos, entre só na praia e no quarto, pode colocar aí quase 5 mil reais em bebida e um pouquinho de comida. Ele era realmente mão aberta. Então, está demonstrado que ninguém ali queria fazer mal. Tanto é que o MC Kevin era empresário do Vitor. Sim. Era empresário. Olha lá, tá lá o que eles comeram e beberam, ó. Olha lá, R$1.500. Olha lá, só. Você gastar numa barraquinha R$1.500 é muito difícil. Eu vou na praia e não gasto 50. E a maior parte é tudo bebida. Quer dizer, ele era mão aberta mesmo. E no hotel, ele pediu uma champanhe francesa, que no hotel custa também R$1.500. Nossa. Quer dizer, ele é mão aberta. Então ali, o Jonathan era amigo, o outro tinha amizade de 7 anos. Isso aí é indiscutível, Sônia. Se tivesse alguma rusga, algum problema sério, já teria vindo no inquérito policial. O que a família quer saber, o que a ex-esposa, a viúva, quer saber é o seguinte, o que aconteceu no quarto. E isso, Sônia, é um direito dos familiares. Claro, o familiar, ele quer colocar... É a mesma coisa quando uma pessoa tem um parente desaparecido. Sabe que está morto, mas eu quero saber o que aconteceu. Aonde está o corpo de Elisa Samúdio? Ninguém sabe. Você fica com isso na cabeça. Lógico. Então a família quer saber o que aconteceu no quarto 502 e até agora, por causa dessas contradições, gera toda uma dúvida que a família quer saber. Ninguém aqui está colocando culpa em ninguém. O que precisa entender é a história tem que ser contada. Não é para mim, não é para a Sônia, não é para o Brasil. A família precisa dormir e falar, bom, aconteceu isso. O meu filho errou nisso, se alguém falou alguma coisa, não deveria ter falado.
Bom, mas é óbvio que ninguém queria a morte do rapaz, isso é patente, que ninguém quer. Mas ninguém... Eu não sei por que eles ficam, então, um culpando o outro, se ninguém, pelo jeito, teve a intenção. Tudo que aconteceu com o MC Kevin é uma sequência de erros, né? Sim. É traição, Nossa, é droga, gente. é bebedeira, é farra. Só que assim, para mim, triste. o que está muito estranho é porque as pessoas elas estão divergindo nas suas colocações. Medo da responsabilidade, você não acha? Sônia, mas... Que alguém ainda seja responsabilizado por isso? Sônia, mas as pessoas elas têm que ser homem com H maiúsculo, né? Você não tava, na hora que tinha farra você estava lá, na hora que tinha bebida você estava lá, na hora que você tinha droga você estava lá, na hora que a suruba estava comendo solta você estava lá. Agora na hora de Ou falar querendo o que participar, né? Exatamente, insistindo em participar. Pois é. Por que você não fala? Vamos girar e nós voltamos já já. A Lordelo tem a conclusão do laudo. Conclusão, isso que é realmente o mais importante. O que disse o perito Luiz Alberto Moreira? Ante ao exposto alicerçado nos elementos técnicos coligidos e observado, foi constatado que no local em questão, o hotel, ocorreu uma queda de uma pessoa do 5º pavimento do hotel em questão, que teve como causa aparente um acidente que causou a morte de uma pessoa do sexo masculino. Mas fica a cargo das investigações melhores elucidações. Tá vendo? Vale ressaltar que não havia indícios de briga ou ações violentas nesse quarto em questão. Tudo conforme descrito no laudo. Então, o perito ele fica muito reticente, dizendo o seguinte, olha, a minha parte eu fiz, mas precisa ter melhores elucidações que cabe ao delegado de polícia. Ou seja, o laudo não fecha essa tragédia, né? Sim, ele traz a parte dele, que vai ser um elemento. Agora, os 6 celulares apreendidos vão trazer muita coisa que pode ser interessante e pode complicar ou não. Fala da operação de risco pra gente, sucesso total. Sônia, a operação de risco agora na Rede TV 2 vezes por semana, na sexta-feira, os melhores momentos, às 10h30, e aos sábados, o inédito. E aqui nós temos um novo quadro, que é o Perseguições Policiais, tem feito um sucesso incrível. Te espero sábado, então, sexta-feira, 10h30, sábado, 10h10. Eu queria deixar, Sônia, o meu Instagram, que bombou com aquela foto do quarto, e eu te espero lá, é o @JorgeLordello_oficial. Tá certo, obrigada, viu, Lordelo? Obrigado, Sônia. Obrigada também ao diretor de jornalismo da nossa Rede TV, o Franz Vazé, que por mais, não é, uma vez liberou o Lordelo aqui pra gente. Redes sociais, Vlad? Eu estou no @Vladimir Alves no Instagram e o meu canal no YouTube é só procurar lá O Buchicho. Eu vi sábado a operação de risco, ele estava com a pochete escrito, vamos matar as polícia. O policial pegou ele de jeito. Boa tarde, grupo. Boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo. Fala, Thiago. Espero você lá no @Thiago Rocha BR no Instagram, Thiago com TH, que tem uma atriz da Globo que tá desabafando aí, tá em depressão e tá desempregado, o negócio tá feio Tá pro lado feio dela. mesmo, Espero viu? que dê certo. Viram? Felipe Campos. Bom, corram lá no meu Instagram, Felipe H. Campos é o meu Instagram, Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube, e um famoso apresentador de televisão, infelizmente usando fralda. Vai lá e vocês vão ficar sabendo de tudo. Nossa, que triste. Bom, vamos usar as máscaras, gente. Estamos indo embora. Se cuidem, por favor, que a situação está bastante complicada. Até amanhã, 3 da tarde, com mais um A Tarde é Sua. Tchau, tchau.